Bom dia! Voltando à nossa série dos 4 vídeos sobre os poderes que impactam a nossa vida, né? Esse é o quarto vídeo, é o último vídeo da série. Nesse vídeo a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente viu, tá? Então, falando um pouquinho sobre o poder militar, né? Que é a capacidade de uma nação de usar a força e as armas para proteger interesses e impor vontades, né? Então, quem possui? Governos, polícia e criminosos, né? Então, assim, governos possuem guerras, né? A polícia o utiliza para conter criminosos, o poder da violência, o poder armado, e criminosos com as armas também eles cometem os crimes deles, né? Como impacta nossas vidas, né? Determina segurança e estabilidade nos países, influencia políticas internacionais e pode alterar fronteiras, né? Um país pode invadir o outro para pegar as fronteiras. Infelizmente, podemos sofrer aí com algum tipo de crime, né? Então, assim, um criminoso pode nos assaltar, então, assim, impacta a nossa vida nesse sentido da violência. Altera todo o comportamento de uma sociedade, né? Então, assim, no momento que você tem uma sociedade com muitos crimes, você tem ali uma insegurança, né? Na sociedade, o pessoal acaba não gerando empresas, não criando negócios, né? Por causa que é muito incerto, né? Não tem uma certa segurança ali para poder você estar desenvolvendo isso. E pode prejudicar a economia e a segurança jurídica de um país, né? Então, assim, se você tem muitos crimes ali, as pessoas acabam escolhendo por não criarem empresas nem negócios e acaba prejudicando a economia, né? E na questão da segurança jurídica a gente tem muita questão da impunidade, né? Então a gente tem impunidade aí dos criminosos. Aqui no nosso país a gente conhece muito bem esse aspecto da impunidade, né? Seus benefícios e como utilizar, né? Então assim, para os países, como é que funciona? Os países praticamente utilizam para se proteger de uma ação hostil estrangeira ou impor sua vontade internacionalmente. Os Estados Unidos faz muito isso, né? Ele, com o seu poderio militar, seu poder de violência, ele consegue impor vontades, até mesmo vontades econômicas, para outros países, né? E para nós como os indivíduos, a gente, felizmente, a utilização do poder da violência ela é criminalizada, né? Então, assim, é crime utilizar violência, a não ser em caso de legítima defesa, né? Então, assim, a gente pode estar utilizando para se proteger de uma agressão, né? Então, é o único caso que realmente é interessante a gente, como indivíduo, utilizar esse poder. O poder da violência ele tem muita questão do ganha-perde, né? Então, assim, um lado geralmente está ganhando e outro lado com certeza tem que perder, né? Seja perdendo recurso, né? Perdendo dinheiro ou até mesmo a própria vida, né? Então, infelizmente, é assim que o poder da violência funciona. Como podemos nos proteger, né? E quais são os seus malefícios, né? Então, crimes, né? Dos crimes a gente pode se proteger procurando áreas onde tem baixa criminalidade, áreas para a gente morar, né? Com baixa criminalidade. Claro que essas áreas também são mais caras, né? Procurando áreas onde a polícia é mais forte também, né? Outra coisa que você pode fazer para se proteger também é utilizar carros blindados, também muito caro. Também utilizar carros blindados vale a pena, mas é uma coisa muito cara, né? Utilizar os serviços públicos, né? O problema dos serviços públicos, como polícia e justiça, é a questão de que você só consegue utilizá-los depois do ocorrido, né? Então, assim, se sofreu algum crime, aí você vai procurar a polícia. Se sofreu um roubo, você vai procurar a polícia, a justiça, né? Então, assim, ele não consegue ser preventivo. Ele é após o ocorrido, né? E isso acaba que não é tão bom assim, né? Porque o que você quer mesmo é se proteger. E guerra, né? Da guerra é muito interessante você ter outra cidadania, né? Então, se um país ali tá na cara que vai entrar em guerra, é bom você ter outra cidadania para poder ir para um país que não esteja esse problema e também tá pronto, né? Digamos assim, tá pronto para viajar. Então, tem um dinheiro em casa, né? Para que você tenha mais facilidade de comprar passagem, né? Então, é bom sempre ter uma reserva de dinheiro em casa, caso dê algum problema, você poder não depender apenas dos bancos, né? É muito importante isso. Bom, pessoal, vocês já viram os outros vídeos, né? Aqui eu só tô passando um resumão para a gente lembrar todos os vídeos também. No final ali eu vou dar uma conclusão, tá? Mas deixa o seu like aí e vamos continuando aqui para o seu autocrescimento, tá bom?
E o poder econômico, né? Diferente do poder militar, o poder econômico tem a questão do ganha-ganha, né? Então, você está comercializando com a pessoa, você ganha e a pessoa também ganha, né? Então ele é um dos poderes que mais incentivam, digamos assim, uma relação pacífica, né? Porque você não vai entrar em guerra com um parceiro comercial, né? Então, qual é a definição do poder econômico? Ele é o controle e a influência sobre recursos, produção e distribuição de riquezas, né? É o poder do dinheiro. É exatamente isso, o poder do dinheiro. Para entender um pouquinho mais, né, o que é economia? Economia é um conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessárias à sobrevivência e à qualidade de vida de uma sociedade, né, digamos assim, de uma pessoa, de um indivíduo. A economia é uma ciência social, gente. Ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência social, ela não é uma ciência matemática. Então, ela estuda o relacionamento do indivíduo, o relacionamento na sociedade, ela estuda o relacionamento comercial dos indivíduos. Né? Quem possui? Governos e principalmente indivíduos. Né? Então, o governo é muito forte economicamente, ele realmente detém um grande poder econômico. A gente pode ver que o Brasil é detentor da moeda, né, real. Então, assim, no Brasil só se pode comercializar real. Quem é dono do real é o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, o governo brasileiro, tá? Mas o poder econômico influencia muito os indivíduos, a inflação influencia muito nós como os indivíduos, né? E como impacta nossas vidas? O poder econômico, ele afeta tudo, né? Então, assim, afeta acesso aos bens e serviços, mercado de trabalho e padrão de vida, né? Impacta todos os aspectos da nossa vida, relacionamento, trabalho, lazer, tudo é impactado pelo poder econômico. O dinheiro impacta em tudo, gente. Então, assim, o dinheiro, hoje a gente busca dinheiro, trabalha pelo dinheiro para que a gente possa sobreviver, né? Como é bom lembrar, para sobreviver precisamos comprar alimentos, né? Para comprar alimentos você precisa de dinheiro. Então, assim, hoje a sobrevivência é trabalhar para pegar dinheiro para poder comprar alimentos. Né? É assim que funciona. Essa frase é bem interessante. O dinheiro ele não compra felicidade, mas ele soluciona grande parte dos nossos problemas. Né? Então, assim, eu já ouvi também uma frase muito legal que é: o dinheiro ele apenas amplifica o que você já é. Então, assim, se você é um morrinha, se você tiver muito dinheiro, você vai ser um grande morrinha, né? Se você é uma pessoa boa, se você tiver muito dinheiro, você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais boa ainda, né? Se você é uma pessoa infeliz, muito triste, quanto mais dinheiro você tiver, mais triste você vai ser, né? Então, assim, é legal também pensar dessa forma, né? Não sei se funciona exatamente assim, mas é um conceito interessante, tá? E seus benefícios e como utilizar, né? Para os países, né? Então, assim, para os países é muito interessante promover a responsabilidade social das empresas do governo. A gente, se a gente tem uns incentivos corretos, né? Se a gente, por exemplo, incentiva as empresas a produzir os bens corretos e ao governo a utilizar os serviços corretos, a gente vai ter uma sociedade melhor. Né? Então, a grande questão é como incentivar as empresas e os governos a buscarem esses serviços e bens que vão beneficiar a sociedade. Bom, o relacionamento comercial pacífico, né? Então aquilo que eu falei para vocês, é o único poder que a gente tem uma relação ganha-ganha, né? A gente tem a, de um lado o país que está comprando o produto ganhando e de outro lado o país que está vendendo também ganhando. Ele recebe o dinheiro, ganha, e o que está comprando também ganha. Né? Então a gente tem a relação ganha-ganha. Também pode ter a ganha-perde e também pode ter a perde-perde. Tá? Isso pode acontecer também. Mas o ideal é que se buscar o ganha-ganha. Para os indivíduos, né? Valoriza práticas sustentáveis e éticas. Então, assim, no momento que você está ali comprando produtos, é interessante, por exemplo, você ver se o produto, aquele produto foi desenvolvido sem trabalho em escravo, né? Porque se ele for desenvolvido com trabalho escravo, talvez seja interessante você não comprar, porque se você comprar, você vai estar incentivando que aquele produto seja produzido, né? Então, é interessante pensar dessa forma.
Como eu falei antes, né, ele soluciona vários problemas, né? Falta de alimentos, moradia, educação. Então, quanto mais recursos você tem, você vai ter acesso a alimentos, moradia, educação, relacionamentos, saúde e etc. Né? Uma gama de benefícios aí que você pode ter com o dinheiro. Né? Também ele é utilizado muito para criar empresas e negócios, né, que são os grandes motores da economia, né, são quem realmente gera valor na economia, são empresas e negócios, né, a troca comercial ali entre os indivíduos. Quanto mais troca comercial a gente tiver, quanto mais comércio a gente tiver entre os indivíduos e os países, mais economia e mais riqueza a gente vai ter. Bom, seus malefícios e como se proteger, né? Então, assim, o principal prejuízo do poder econômico quando você utiliza ele de forma errada. Como? Fazendo consumir em excesso, né? Consumir produtos que não devem ser consumidos, né? Produtos ruins. E lembrando, gente, que toda vez que você está comprando algo, você está incentivando, você está votando em algo, né? Então, assim, se você compra um produto que é ruim para a sociedade, vamos supor assim, um cigarro, você está falando, ó, eu quero que mais cigarro seja consumido, eu quero, porque eu estou consumindo cigarro, eu quero que seja incentivado mais cigarro, né? E você acaba passando uma mensagem errada para o mercado, né? E aí o mercado vai produzir aquele produto que é maléfico para a sociedade, tá? Então, esse é o poder econômico. E agora a gente entra no poder das crenças, pessoal, que também é um poder que tem grande relação com os outros, né? Porque dependendo do poder das crenças, você vai utilizar o que está a crença na sua cabeça, né? Como você vê o mundo na sua cabeça, é como você vai utilizar o poder militar e o poder econômico, né? Então, assim, o poder das crenças ele pode ser definido como sistema de valores, ideias e convicção que guiam nossas ações e modam nossa visão de mundo, né? Quem possui intrinsecamente são os indivíduos. Claro que a gente tem crenças coletivas, né? Mas ninguém tem a mesma crença, né? Cada pessoa pensa de uma forma diferente, tem suas opiniões, tem suas crenças, tem seus valores, né? Então ele é muito mais individual, é um poder muito mais individual. Como impacta nossas vidas, né? Ele influencia nossas escolhas, comportamentos e interações sociais. Então, assim, é, através do poder da crença, você pode melhorar muito a sua vida, ou também pode piorar muito a sua vida, né? Então, assim, ele é o grande motor de mudança da sua vida, né? Se você tem uma crença ali que te prejudica, no momento que você elimina essa crença da sua vida e começa a pensar de outra forma, você vai estar se beneficiando muito dessa mudança, né? E pelas crenças podemos ser facilmente manipulados. O ser humano é muito manipulado, pessoal, muito mesmo. Então, assim, todos nós somos manipulados. Por mais que você acredite que você tem consciência dos seus valores, das suas crenças, a gente recebe informações de vários lugares, seja de governo, seja de escola, seja de trabalho, um bando de coisa que vai colocando na nossa cabeça e a gente acaba criando aqueles conceitos ali, não. Então, o que é muito importante? Pensamento crítico, pessoal. Pense muito criticamente sobre as suas crenças, seus valores, critique seus valores, critique as suas crenças. Né? Quando uma crença está prejudicando alguém ou prejudicando você mesmo, é porque ela é uma crença ruim, é um valor ruim. É bom você repensar isso, tá? Bom, seus benefícios e como utilizar. Os países, né, utilizam muita ideologia e crenças para poder fazer um controle da população, né? Então, assim, eles controlam a população ali através de uma crença religiosa. Gente, ó, não quer dizer que uma crença religiosa é ruim, tá? Todas as crenças têm seus benefícios e seus malefícios. É justamente você sentar, avaliar, pensar sobre isso, né? Entender o que aquela religião propõe como crença, né? E você ver se realmente aquilo ali vai com seus valores também. E aí você define se você vai participar daquela religião ou não, né? Mas então os países controlam muito através dessas ideologias, né? Nem vou falar muito sobre a religião, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa questão do Estado laico, né? Então não vou entrar muito nesse contexto, mas tem outros países que têm sim dominação pela religião, tá?
E para nós como os indivíduos, isso é muito mais importante para nós como os indivíduos, né? Cultivar a tolerância, o respeito e a compreensão mútua. Isso é o mais importante. A empatia, pessoal. Cultivar a empatia. Entender o outro, entender a situação da outra cultura. Isso é muito importante para a gente, tá? Quanto mais empático a gente for, quanto menos problema a gente colocar nas outras culturas, né? Entender que eles são diferentes, entender que eles têm os aspectos deles, é, entender que a diversidade cultural é muito importante para que a gente tenha um mundo mais saudável, um mundo mais interessante. É muito importante, tá? E claro, com essa empatia, com esse cultivo da tolerância, a gente buscar aí nossa evolução individual e coletiva, né? E aquela coisa também, aquela dicotomia entre individual e coletivo, ela não deve existir, pessoal. Essa crença de que ou você é um indivíduo egoísta ou você é um coletivista é, perfeito, né? O coletivismo é perfeito, que sempre é mais importante o coletivo. Não é bem assim que funciona. Se você precisa de um indivíduo forte, um indivíduo bem educado, um indivíduo que tenha tolerância, um indivíduo que cultive o respeito, para que você tenha um coletivo forte, tá? Então é muito importante lembrar que coletivos são vários indivíduos. Então é importante que você tenha indivíduos fortes. E os malefícios aí do nosso poder das crenças, né? O grande malefício é a questão de você ser manipulado, né? A questão das crenças limitantes, como eu falei antes. Então você tem uma crença ali que te prejudica ou prejudica alguém, é importante você estar repensando essa crença, tá? Como eu já falei também, o ser humano ele sofre manipulação constante de todos os lados. Então é sempre bom você estar com um pensamento crítico em cima do que as pessoas dizem e em cima de ideologias também. Tem muitas ideologias com ideias que prejudicam a gente ou prejudicam os outros. Então provavelmente são ideologias ruins, tá bom? Pessoal, conclusão disso tudo, dos nossos três poderes aí, né? Entender como esses poderes se relacionam entre si, como influenciam nossa vida e como podemos utilizá-los para ter um impacto positivo no nosso mundo é fundamental para a nossa evolução pessoal e o autocrescimento pessoal. É muito importante entender esses poderes para que a gente tenha uma vida mais plena, mais saudável, mais empática e que tenha mais tolerância em todos os aspectos, tá bom? Muito obrigado por acompanhar essa série de 4 vídeos. Muito obrigado mesmo pela sua atenção e vamos trabalhando aí mais ainda pelo seu autocrescimento, tá bom? Veja aí o nosso próximo vídeo. Obrigado.